Bom dia, segunda-feira abençoada. Bom dia. Trazendo uma palavra para encorajar a sua vida nesta manhã de segunda-feira. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Que Deus abençoe seus projetos. Sejam bem-vindos. Adorador é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Vamos começar o nosso dia adorando ao Senhor. Eu sei que lá estás, se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Sejam bem-vindas! Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem. Sejam todas muito bem-vindas, começando aqui a nossa segunda-feira em um momento de louvor, de adoração, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele já fez por nós. E eu quero te dar boas-vindas, já te desejar uma boa semana. Gente, quem lembrou desse louvor aqui foi o Marcos, tá? Que ele tá aqui pertinho de mim ali, ó, acompanhando minha live. E aí ele começou a cantar esse louvor. Eu falei, pronto, vamos começar nesse clima de adoração, enquanto as pessoas chegam aí. E principalmente, quando nós começamos assim, antes de qualquer coisa, adorando ao Senhor, Ele entrega para nós aquilo que precisamos e não aquilo que queremos. E nós estamos aqui hoje exatamente para isso. É para receber do Senhor aquilo que precisamos e não aquilo que queremos. E essa semana eu estarei com vocês todas as manhãs para entregar uma palavra de Deus para a sua vida, para te encorajar a enfrentar os seus desafios, para te encorajar a ter mais esperança diante das dificuldades. Então você aí, amiga, que ainda não tem um tempo de qualidade durante o seu dia com a palavra de Deus, aproveita esse momento. E o que é que você precisa? Quais são os recursos que você precisa para aproveitar esse momento de palavra? É a sua Bíblia, papel e caneta na mão para você anotar os aprendizados, para você anotar os insights que o Espírito Santo vai derramar sobre sua vida. Então, papel e caneta e Bíblia na mão, tá certo? Nessa nossa primeira hora do dia, nesse nosso primeiro momento. Então, vamos orar. E eu sugiro que você compartilhe essa live com o maior número de pessoas que você conhece, para serem também edificadas e abençoadas. E nós começamos com uma pergunta: o que está na sua mente? A gente acorda assim de manhã, às vezes não muito bem. Não sei se você consegue mensurar qual é a emoção que está aí agora, mas se você ainda não conseguiu mensurar, eu sugiro que você feche os seus olhos. Nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor. Não sei como que você acordou, não sei como que está o seu estado, mas o Senhor já conhece. E Ele deseja que você também reconheça
a fim de que você venha trabalhar, sendo uma emoção positiva ou negativa, mas que você aprenda a trabalhar essa emoção. Então eu sugiro que você convide mais pessoas, eu sugiro que você convide seus amigos, que você convide suas amigas, que você convide o maior número possível de pessoas para receberem aqui uma palavra que o Senhor deseja muito derramar sobre as nossas vidas, gente. Não tem coisa melhor do que tirar esse tempo de qualidade com a palavra do Senhor. E eu quero esse meu tempo aqui sendo compartilhado com vocês também, tá? Então, vamos começar aí. Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença nesta manhã, Pai, a fim de que o Senhor venha ministrar aos nossos corações aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós te pedimos perdão pelas nossas falhas. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós entregamos a nossa vida a Ti. O nosso destino está nas Tuas mãos. Preencha os nossos corações com aquilo que o Senhor se agrada. Preencha os nossos pensamentos com aquilo que vai edificar o Teu nome. Aquilo que vai edificar a nossa vida diante do Senhor. Eu entrego a vida dos Teus filhos que estão aqui comigo neste momento, em nome de Jesus. Sejam todas muito bem-vindas. Amém, Lilian. Sejam muito bem-vindas. Olha só, abra sua Bíblia aí no livro de Salmos, no capítulo 34, no verso 19, tá? Abra sua Bíblia aí. Deixa eu só colocar aqui, gente, um fundo que eu amo ministrar as coisas do Senhor com fundo musical. A música, sempre falo pra vocês, a música, ela muda meu estado, assim, de uma forma absurda. Eu creio que também muda o seu, não é só o meu não, tá? Olha só. Não sei se você vai colocar como tema do seu devocional agora sobre o que está na sua mente. Mas é muito importante trazer a consciência do que se passa agora na sua cabecinha. O que está passando aí nos seus pensamentos? Quais são os pensamentos? E o primeiro caminho para trazer essa consciência, além de pensar sobre isso, visitar realmente aí o seu campo neural, é você anotar sobre isso. Exemplo, não estou muito bem, não estou muito feliz. Acordei muito alegre. Hoje eu estou assim, tendo uma das minhas melhores manhãs. Não sei qual é o teu estado, mas independente de qualquer que seja o teu estado, anote e traga consciência sobre ele. E aí nós vamos ler aqui Salmos 34, no verso 19. O justo, ele passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Ele protege todos os seus ossos. Nenhum deles será quebrado. A desgraça matará o ímpio. Os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Então, primeira coisa que eu perguntei para vocês: como vocês estão? Traga consciência sobre o seu estado. Traga consciência de quais são os pensamentos. Todos os pensamentos, independente de qualquer que seja. Eu tô com uma confusão mental que eu não consigo nem definir quais são os pensamentos que eu tenho. Então escreva: estou em plena confusão mental. Não sei quais são necessariamente os pensamentos que passam na minha vida. Mas trazendo aqui esse verso de Salmos, nós vamos perceber que o salmista, ele estava passando por um momento muito desafiador. Ele estava passando por perseguições, ele estava passando por momentos de aflição, ele estava vivendo exatamente o que talvez você esteja vivendo hoje, grandes desafios. Esse salmo de Davi, ele acaba se fingindo de louco diante de Abimeleque. Ou seja, Abimeleque expulsou Davi
e ele acabou partindo. Então Davi estava passando por um desafio muito grande na sua vida, na sua jornada. Mas tem ele começa esse salmo dizendo o seguinte: eu bendirei o Senhor o tempo todo. Ou seja, quando ele fala o tempo todo, isso não estava condicionado ao que ele estava passando, ao que ele estava enfrentando. Porque muitas das vezes, diante das dificuldades que estamos enfrentando, nós falamos assim: eu estou sem força até para glorificar o nome do Senhor. Eu estou sem força até para clamar o nome do Senhor. E aqui o salmista, ele já inicia os salmos dizendo o seguinte: eu vou glorificar, eu vou adorar, eu vou bendizer o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. A minha alma vai se gloriar no Senhor. Olha que coisa linda. Ele estava diante de um desafio, ele estava diante de uma opressão, mas ele vai o quê? Nos encorajar a provar e ver que o Senhor é bom. E quando ele deixa lá no finalzinho do verso dizendo que o justo ele passa por muitas adversidades. Talvez você está dizendo o seguinte: olha, eu sou uma pessoa que estou na presença do Senhor, eu sou uma pessoa que adora ao Senhor, eu sou uma pessoa que tem intimidade com Deus, eu sou uma pessoa que vivo com fidelidade com as coisas do Senhor, mas parece que as coisas não estão caminhando conforme a minha vida, conforme a minha maneira de adorar. Parece que está piorando, as situações da minha vida parece que tem piorado, a perseguição tem aumentado, as dores têm me afligido, mas aqui o salmista está dizendo que o justo, ou seja, ainda que você tenha uma vida alinhada com Deus, ainda que você o adora, ainda que você o busca, ainda que você teme ao Senhor dia e noite, ele está dizendo: olha, o justo, ele vai passar por adversidades. Você vai passar por dificuldades. Ainda que você esteja com uma vida toda alinhada para com seu Pai. Ainda que você viva em função das coisas do Senhor. Mas entenda só uma coisa. Deus, ele é fiel para te livrar de todas as adversidades. Deus, ele é fiel para te trazer livramento de todas as perseguições. Ele está dizendo que, inclusive, o próprio Deus, o nosso Pai, ele protege tanto a sua vida, que ele protege, inclusive, todos os seus ossos. Ele não vai deixar que nada venha te quebrar. Então, as circunstâncias que você está enfrentando, as adversidades que você está enfrentando, o Senhor está prometendo cuidado. No meio dessa dificuldade, no meio dessa dor, o Senhor está dizendo: olha, eu vou te dar livramento. Eu vou te livrar disso. Mas existia uma característica aqui no coração desse salmista, e é uma característica que talvez está faltando ainda no seu coração, para você sentir exatamente o que ele sentia. E qual era essa característica? Fidelidade e confiança. O salmista, ele demonstra o tempo todo que diante dessa adversidade, em todo tempo, ele confia no cuidado de Deus. Então ele olha para a adversidade, ele olha para a dificuldade. Eu imagino ele dizendo: ainda que estejam me perseguindo, ainda que a minha vida esteja tão arruinada por essa situação, eu confio que o Senhor, ele está me guardando. Eu confio que o Senhor, ele está comigo. Eu espero no Senhor. E a fidelidade é quando, mesmo diante da adversidade, você permanece em uma vida de obediência. Você permanece com a vida íntegra. Você permanece com a mesma aliança para com o Senhor. Mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante da situação, da condição que você está hoje enfrentando, o Senhor, ele permanece fiel e você permanece em obediência.
Então, quando eu coloquei o que está na sua mente, talvez você acordou hoje tão desmotivado, tão cabisbaixo. Segunda-feira, feriado, talvez para alguns. Nossa, hoje é muito bom porque eu vou dormir até mais tarde. Eu vou fazer algo a mais, eu vou cuidar de mim, vou cuidar da minha casa. Não sei como é que tá aí, se é feriado para você também, se é recesso de um feriado. Não sei como é que tá aí a questão da sua segunda-feira. E se isso muda alguma coisa no seu estado, se isso muda alguma coisa nos seus pensamentos, não sei. Eu sei que a maior parte da condição que as pessoas vivem determina exatamente o dia e a vida delas. Então, se a sua condição financeira não está muito boa, isso contribui muito para determinar como vai ser a sua segunda-feira. Se você está passando por algum problema conjugal, por algum problema relacional, se você está enfrentando alguma dificuldade na sua saúde, às vezes essa dificuldade, isso que é tão ruim, ocupa muito mais espaço na sua mente do que as coisas que já te aconteceram e que foram muito boas. Ou das coisas que você tem como boas, mas o foco no que é ruim é tão grande que expande. E isso ocupa muito os seus pensamentos. Os seus pensamentos começam a perder a qualidade. Os seus pensamentos começam a ficar tão ruins que acabam te distanciando do propósito de Deus. Inclusive, acaba te tirando do temor que você carregava para com Deus. Você começa a fazer escolhas ruins. Baseado em quê? Baseado nesses pensamentos tão ruins. Porque todo pensamento, ele gera um sentimento. E todo sentimento te impulsiona a agir. Olha que coisa forte. Então, esse seu pensamento ruim determina qual é o sentimento. E esse seu sentimento vai te encorajar a fazer coisas que talvez vão desagradar o coração de Deus. Por quê? Porque a adversidade que você enfrenta está sendo determinante para estimular pensamentos ruins, para estimular pensamentos que vão te gerar preocupação e que, inclusive, vão te fazer ter ações que vai te tirar do propósito. Você vai se distanciar do coração de Deus. E o que é que distancia a nossa vida da vontade de Deus? O que é que nos distancia realmente da presença de Deus? O que nos distancia são escolhas pecaminosas. São escolhas ruins. São escolhas que desagradam ao coração de Deus. Mas hoje eu estou aqui para segurar na sua mão e te dizer: aquieta sua alma, tem de bom ânimo. É só você quem pode mudar agora a sua realidade. E quando você medita nesse verso, o justo passa por muitas adversidades. Sim, Senhor. As adversidades que eu tenho enfrentado não vai mudar o meu comportamento de filha. As adversidades que eu tenho passado não vão mudar os meus pensamentos com relação ao que o Senhor é. E não com relação ao que o Senhor já fez por mim, mas é com relação ao que o Senhor é. E traga lembranças de quem é Deus para você. Qual é o verdadeiro significado de Deus para você? O que você sabe sobre Deus? Quais são as qualidades do Senhor? Quais são os adjetivos que você determina que Deus é para você? Ele é bom, Ele é poderoso, Ele é majestoso, Ele é misericordioso, Ele é benigno. Alimente com as palavras, porque as palavras, elas mudam os nossos pensamentos. Eu não consigo, eu falo, eu repito, mas eu não consigo. Repete mais, porque você vai conseguir. Quanto mais você repete, quanto mais você medita, quanto mais você fala, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor está comigo, porque o Senhor é comigo. Isso gera em mim um impacto emocional tão grande quando eu falo, que os meus pensamentos, eles começam a ser
modelados, eles começam a ser transformados. E nós vamos tirando de foco as coisas ruins que nos aconteceram e que talvez permaneça acontecendo na nossa vida. Então fale, profetize, repita as palavras, traga a repetição, para que essa repetição provoque uma mudança nos seus pensamentos. Quando você vai ler um versículo, por exemplo, não fique preocupada em ler toda a estrutura do versículo, não. Ainda que seja um único verso, fale sobre aquele verso. O justo passa, sim, Senhor. Eu tenho sido justa diante da tua presença. Eu tenho sido obediente. Eu tenho andado nos teus caminhos. Eu tenho proclamado o teu nome. Eu tenho falado das tuas maravilhas e eu tenho sentido sobre as tuas maravilhas. E eu entendo, sim, que eu vou passar por adversidades. Mas essa adversidade que eu estou enfrentando, ela não vai determinar o meu futuro. E eu confio que o Senhor está aqui protegendo os meus ossos. Eu confio que o Senhor está protegendo a minha vida. Eu confio que o Senhor está guardando a minha vida. Gente, isso aqui é só um verso de um salmo. Ele se transforma, inclusive, em uma oração. Se você tem dificuldade de orar, se você tem dificuldade de falar assim, eu preciso falar com Deus, mas eu não tenho as palavras certas. A gente não precisa de palavras certas para falar com Deus. A gente coloca diante de Deus aquilo que está em nosso coração. Mas no meu coração tem tanta coisa ruim. Coloque para o Senhor. Fale para Ele. Pai, dentro do meu coração só tem mágoa. Dentro do meu coração só tem tristeza. Dentro do meu coração só tem amargura. Dentro do meu coração só tem dor. Dentro do meu coração só tem coisas ruins. Retira isso de mim, Senhor. Retira isso de mim. Me sara, me trata. Eu me sinto assim, mas eu não quero permanecer assim. Gente, um verso só. Ele se transforma em oração. Ele se transforma em adoração. Ele se transforma em uma verdade que muda o meu pensamento. Que transforma o meu pensamento, que me gera um novo sentimento. Um único verso. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Quando você entra na presença do Senhor, quando você se coloca na presença do Senhor, você não será mais condenada. Por quê? Porque se o verbo se fez carne, ele se fez humano. E o verbo, ele pagou um preço pela minha vida. O verbo é a própria palavra. Então, quando nós meditamos na palavra, nós precisamos desenvolver a plena e a total confiança de que o que a palavra diz é verdade, é real e vai acontecer na minha vida. Então, aqui eu entendo que mesmo sendo cheia de pecados, mesmo tendo cometido atrocidades um dia na minha vida, quando eu me posiciono diante do Senhor, o Senhor, ele é fiel para me perdoar. E talvez você diga assim, sim, Van, o Senhor é fiel para perdoar, mas as pessoas, elas não dão credibilidade para a minha vida com Deus. As pessoas, ei, minha amiga, meu amigo que está aqui comigo, entenda uma coisa, que quem conhece as profundezas da sua alma é só o seu Pai. Não importa o que pensam, não importa o que falam. Mas não é tão simples assim, não é o que eu sinto. É por isso que eu desenvolvi a jornada da coroação. A jornada da coroação, ela vai encorajar mulheres a serem reinantes em todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque por trás dessa sua sensação de autoaprovação, essa busca pelo que os outros pensam, pelo que os outros acreditam, existe uma ferida aí que te impede de ter esse acesso e de ter essa clareza com a palavra. Então, na jornada da coroação, o que a gente vai trabalhar? A ferida do abandono e a ferida da rejeição. Porque a ferida da rejeição, ela te impede de ter acesso, porque você fica o tempo todo buscando por aprovação. Você fica o tempo todo preocupada
preocupada com o que as pessoas vão pensar. Você fica preocupada com a aprovação das pessoas com relação à sua vida para com Cristo. Você fica preocupada com a aprovação de uma sociedade que só te escraviza e te impede de ter acesso ao melhor de Deus. Mas aqui o Senhor está dizendo que ninguém, sabe o que é ninguém? É ninguém. Ninguém. Simplesmente ninguém. Quando se refugia na presença do Senhor, não vai ser condenado. Então, ainda que a sociedade venha te condenar, ainda que os outros venham te condenar, quando existe um coração sincero, quando existe um coração aquebrantado, você não vai ser condenado. E na nossa jornada nós vamos viver exatamente isso. Ferramentas que vão te ajudar a curar essa ferida da rejeição, curar essa ferida do abandono. Jesus foi rejeitado, Jesus foi abandonado e além de tudo ele foi sacrificado. E você deve estar nessa condição de quê? Rejeição, abandono e ainda me condeno. Me sinto culpada. Só que houve uma diferença na vida de Jesus. Ele foi condenado, mas ele não se sentiu culpado. Pelo contrário, ele foi determinante quando ele foi colocado naquela cruz, porque ele entendeu o propósito. Ele entendeu o propósito, então ele não carregou a culpa. E quantas pessoas negaram, rejeitaram e deixaram Jesus no caminho? Quantas pessoas se perderam da presença de Jesus no caminho? E mesmo passando por toda a rejeição, mesmo passando por todo o abandono, ele foi firme no propósito, ele foi firme na promessa, ele não deu assunto ao que falavam e ao que pensavam dele. Então, independente da adversidade que você enfrenta, minha amiga, independente das circunstâncias que você está enfrentando, o Senhor está dizendo, fique calma. Sabe por quê? Porque você, minha filha, que é tão fiel a mim, você, meu filho, que tem sido tão fiel ao Pai, você vai passar por essa adversidade. Mas eu, como seu pai, não vou deixar que ninguém quebre os seus ossos, que ninguém te maltrate, que ninguém te machuque. Eu me comprometo a te proteger. Exatamente isso que o Senhor está dizendo hoje para você. Então, mude o seu pensamento com relação à situação que você está enfrentando. Mude os seus pensamentos a partir de agora. Vão, como é que eu mudo esses pensamentos? É tão difícil para mim mudar os pensamentos. Eu tenho dificuldade de mudar os pensamentos. Os meus pensamentos são muito ruins. Eu só fico pensando em coisas ruins, eu não consigo. Ainda medito na palavra, faço a repetição como você está falando, mas eu ainda tenho essa dificuldade. Existem alguns estímulos que o cérebro ama. Quando eu falo para vocês que eu amo, né, tá aqui falando da palavra e colocar um fundo musical, é porque o fundo musical, ele mexe profundamente com a minha química comportamental. Isso eu já identifiquei. E como foi que eu consegui descobrir isso? Eu consegui descobrindo isso testando. Então não adianta você sair daqui falando assim, olha, a Van ouve música e muda sua química comportamental. Eu também vou fazer a mesma coisa. Você pode testar. Pode ser que pra você dê certo, mas pode ser que não dê certo. Mas tem uma coisa que muda rapidamente a sua química comportamental, é a atividade física. A corrida, ela muda a sua atividade, ela muda a sua química comportamental. Ela muda imediatamente. Se você correr aí 10 minutinhos, já é o tempo suficiente para trazer as mudanças no seu cérebro que você precisa. E principalmente em contato com a natureza. Você muda assim absurdamente. Então, quando você for testando, essa da corrida, se você testar, já vai dar certo, tá certo? Mas essa questão da música, você vai fazendo um teste e se vai dar certo pra você. Pra mim dá muito certo. Correr, pedalar, dá muito mais certo ainda. O meu estado, ele muda absurdamente, né? Ele não muda só um pouquinho, ele muda absurdamente. Então, quando eu percebo que eu estou com esses pensamentos perturbadores, esses pensamentos de derrota, imediatamente, não só falo, tá repreendido em nome de Jesus, não.
Está repreendido em nome de Jesus, eu já carrego comigo. Mas eu preciso matar a minha carne. Eu preciso pular da cama, eu preciso vestir minha roupa, eu preciso ir pedalar, ou eu preciso vestir minha roupa e fazer uma corrida, ou eu preciso vestir minha roupa e ficar na frente do espelho fazendo um polichinelo, ou eu preciso imediatamente ligar uma música que tem palavras que edificam, que entram na minha alma, palavras de adoração a Deus, que me traga a memória daquilo que Deus é, daquilo que Deus já fez, e que me leva para um outro nível de adoração. Eu preciso fazer isso. Então isso não vai cair do céu para você, amiga. Isso exige o seu esforço. Isso exige a sua atitude. E nós, mulheres que reinam, mulheres que governam a nossa vida, mulheres que reinam em todas as áreas da vida dela, elas precisam sair da zona de conforto. Elas precisam trazer estímulos para mudar o estado. Outro dia, eu acordei triste, porque quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é identificar a emoção. Quando eu acordo, eu já identifico como que eu estou. E aí eu acordei, parei um pouquinho, dei uma respirada, peguei a minha Bíblia e na hora eu falei, hoje eu não acordei bem, tô triste hoje. E aí eu comecei a ler a Bíblia. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu me fiz uma pergunta. Por quanto tempo você decide, Ivan, ficar triste? Eu falei, nem mais um minuto. Eu não vou ficar triste, porque eu não tenho motivos para ficar triste. Gente, seu primeiro amigo, a sua primeira relação do dia é com você mesmo. É com você mesmo. Então, não levante, pegue o telefone e fica olhando a vida do outro. Não levante, pegue o telefone e fica procurando falar com alguém. Nem com seu cônjuge. Se você estiver dormindo do lado dele aí, você não levanta e fica querendo conversa com ele, não. Queira uma conversa com você. Traga um diálogo com você. Então, quando eu identifiquei aquilo, eu já falei, comecei a ler a Bíblia, eu falei assim, não, eu não vou ficar triste, eu não tenho motivos para isso. Eu decido sair desse estado agora. O que eu fiz? Levantei da cama. O corpo queria? Não. Porque é incrível que quando a emoção vem, o corpo toma posse, né? A carne toma posse. E aí ficou aquele negócio. Eu pulei da cama, vesti minha roupa e sem querer, eu vesti ali, fui pedalar. Cheguei em casa numa alegria. E aí já peguei minha Bíblia, comecei ali a fazer meu devocional. E comecei a ouvir a voz de Deus, comecei a ouvir um louvor, liguei esse louvor bem alto. Gente, outra pessoa, outra mulher, porque eu não tinha motivos para permanecer triste. Não existiam motivos, porque Deus é tão bom na minha vida, Deus ele é tão bom na sua vida. E não é só na minha, é na sua também. Porque quando a gente acorda, primeira coisa, é o dia que clareou. Segunda coisa, é porque eu estou enxergando. Terceira, porque eu estou respirando. E pego no meu corpo, tá tudo funcionando. Você vai pro banheiro, você faz xixi, eu não sei você. Mas eu, quando eu sento no vaso para fazer o xixi, falo, meu Deus, meus rins estão em perfeito funcionamento. E eu fico agradecendo pelo estímulo que eu consigo receber e consigo soltar. E eu consigo perceber que tá tudo em um perfeito funcionamento. Eu falo, meu Deus, que motivo eu tenho para ficar triste? Eu sou saudável, eu estou saudável, eu pego em mim. Ali eu tomo um banho. Gente, é uma coisa extraordinária quando a gente consegue. Quando a gente consegue olhar pelo que a gente já tem. Pelo que Deus já nos deu. Agora tem gente que acorda, tá preocupado com a boleta, tá preocupado com a fatura do cartão. Na hora de gastar, na hora de extravasar, não se preocupou. Mas quer trazer uma preocupação, ela mesma organiza essa arapuca pra ela. Aí ela já acorda preocupada com o cartão que tem pra pagar, com a feira que tem que fazer, com a roupa que tem que vestir, com o trabalho que tem que ir, com o filho que tem... Gente, vamos parar um pouquinho. Vamos começar a ter essa relação com o nosso eu. Vamos começar a ter uma relação com a nossa essência. Pra gente sentir e mensurar o que nós já temos. Só de ter a condição de identificar
Gente, voltou? Voltou aí pro processo? Voltando aí, gente. Travou, voltou aqui. Travou e voltou. É só de enxergar, né? Pra ver que o dia amanheceu claro. Meu Deus, que maravilha. Que coisa boa. Depois você corre ali no banheiro, tudo funcionando bem. Ai, meu Deus do céu. A misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã. A misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã. E talvez eu ainda esteja falando com pessoas que têm dificuldade de ter essa percepção do que ela já tem. Existe um bloqueio aí. Esse bloqueio, ele é provindo de um trauma. Por quê? Van, eu tento de tudo. Eu corro, eu faço atividade física, tudo isso que você falou, eu faço. Mas eu ainda não consigo. Eu tenho dificuldade. Eu sento, eu medito, eu tento trazer, mas não tem como. E aí, existe um porquê de você não conseguir ter esse acesso. Esse porquê, ele é proveniente de uma janela que um dos meus mentores, Augusto Cury, trata como as janelas Kirler, que são aquelas memórias traumáticas, aquelas memórias que vêm de forma inconsciente e que ocupam o espaço no seu cérebro. Ou seja, você não consegue nem trazer uma mudança de pensamento. E nós precisamos identificar isso. Como que é que eu identifico isso? Percebendo o que fizeram com você lá atrás. O que te aconteceu lá atrás? É trazendo à tona a sua história. Ai, Ivan, eu prefiro passar uma borracha. Ninguém passa borracha em história de vida. Ninguém passa borracha. Porque a história de vida, ela não foi escrita com lápis em uma folha branca. Não. Ela foi escrita com uma caneta de uma tinta que só lá na eternidade existe o verdadeiro corretivo. E não para apagar, mas para ressignificar. E por esse motivo, essa semana à noite, eu vou falar de um dos traumas que estão mais bloqueando as pessoas. Vamos falar sobre abuso sexual. Então vai ser uma série que vai acontecer de segunda a sexta, onde nós vamos falar sobre abuso sexual, que é um dos comandantes de uma mente totalmente bloqueada. É o comandante de mentes que estão totalmente cauterizadas. Então eu te convido para estar comigo nessa live à noite. Nós vamos divulgar aí, logo mais minha equipe vai estar divulgando aí para vocês os horários e o tema. Vou divulgar inclusive todos os temas. E se você conhecer alguém que tem essa dificuldade, pessoas que têm depressão, ansiedade, envie esse convite para essas pessoas estarem aqui. Porque 80% das pessoas com depressão passaram por esse tipo de trauma. E 85% das pessoas que vivem nesse estado de ansiedade passaram, presenciaram, participaram, ouviram, e isso que causou um forte impacto para essa pessoa emocional, causou nela e desencadeou nela um estado de ansiedade e também um estado de depressão. Portanto, todas nós temos um pouquinho de ansiedade, em maior ou menor intensidade. Por quê? Já nascemos do pecado, nós já nascemos em um mundo corrompido. Então, necessariamente não passei por um abuso, mas já ouvi histórias que mexeram profundamente comigo. Então, é sobre isso. Então, essa live não é para quem sofreu. Essa live é para você também, que talvez acolhe histórias de pessoas que passaram, e você vai ajudar. Porque presta atenção, gente. Eu não chego nas pessoas que você chega. Não chego. É você que vai estar nessa função. Porque Deus, ele tem um propósito na vida de cada uma de nós.
E quando alguém chega em você procurando desabafar, você precisa cumprir o propósito, tendo uma palavra de animosidade para essa pessoa. Uma palavra de animosidade para essa pessoa. Então hoje eu já quero deixar uma palavra de animosidade para você transferir e replicar na vida de alguém. Qual que é, Evan? Alguém vai chegar para você hoje e vai falar assim: nossa, a minha vida, fulana, está um caos. A minha vida está péssima, eu estou passando por essa e por essa situação. Você vai dizer só sim para ela: calma, amiga. O justo passa por muitas adversidades. Você vai causar algo na mente dela. O justo passa por muitas adversidades. Muitas coisas na minha vida que me acontecem, eu consigo entender plenamente por que acontece. Decisões erradas lá atrás e ainda escolhas erradas no presente, que determinam exatamente o cenário que eu enfrento na adversidade. Então, quando o Senhor fala que o justo passa por muitas adversidades, isso vai causando um monte de coisa no cérebro dessa pessoa. Então, se ela é justa, ela pensa: eu tenho andado com fidelidade nos caminhos do Senhor, então amém, Senhor, que eu estou passando por isso. Mas a pessoa também que não obedece, que não vive em congruência com a palavra de Deus, ela também vai se questionar: poxa, eu não tenho sido justa. Então a situação que eu estou enfrentando, ela pode ser ainda mais pior do que para aqueles que são justos. Doer mais, com uma intensidade maior. Porque o justo, mesmo que ele passa por adversidades e o Senhor está livrando ele, vai livrar ele de todas, ele tem uma maneira diferente de enxergar essa situação e de sair dessa situação. Então, amiga, que Deus abençoe sua vida. Que o Senhor toque agora na sua mente. Que Ele visite os seus pensamentos. E que Ele guarde a sua alma de todas as tribulações. E confia que ainda que você esteja enfrentando essa adversidade, o Senhor, Ele está te livrando. Que Deus abençoe sua vida. E amanhã eu estarei com vocês no mesmo horário. Às 7 horas da manhã eu estarei aqui de novo com uma palavra para edificar a sua vida, para te ajudar a ter esse tempo de qualidade com o Senhor, para te ajudar a desenvolver o seu devocional. Então, a cada dia nós vamos ter uma entrega aí baseada naquilo que o Espírito Santo quer para a sua e para a minha vida. Amém? Então, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa poderosa palavra, Pai. Eu quero te agradecer pelo seu cuidado. Eu quero te agradecer pelo seu amor. Eu quero te agradecer pelas suas misericórdias ter me alcançado no dia de hoje. Eu quero te agradecer pela tua fidelidade, Pai. Obrigada, Deus. Obrigada, obrigada, obrigada. Infinitamente mais obrigada. Abençoe a vida das tuas filhas que aqui estão comigo. Abençoe a vida das tuas filhas para que elas venham carregar aquilo que o Senhor entregou para a vida delas hoje, Pai. Visita cada uma delas. Desperte essas mulheres, a fim de que elas venham despertar outras mulheres, Pai. Tira elas dessa prisão mental de pensamentos ruins, de pensamentos destruidores, Pai. Em nome de Jesus, pelo poder que há no teu sangue e pelo entendimento que elas tiveram aqui hoje. Fortaleça a vida delas. Encorajam elas, Pai, para que elas se levantem e se posicionem em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Se essa live edificou a sua vida, tire um print dela, coloque nos seus stories, me marque e coloque lá. O que essa live contribuiu para o seu dia de hoje? E aí você me marca, coloque lá qual foi a contribuição. E aí, à noite, nós vamos ter um outro encontro, tá? Com uma temática totalmente diferente, mas que o poder de Deus, ele vai se aperfeiçoar em todo o nosso conteúdo, tá certo? Então me marque, coloque aí nos seus stories, que eu vou te repostar. Por que a gente faz isso, gente? A gente faz isso porque quando você coloca nos seus stories aquela palavra que edificou o seu dia de hoje, você vai ao encontro de alguém que esteja passando por algo tão difícil enquanto você esteve passando, mas aquela palavra que você coloca, ela muda completamente. A pessoa ela fica interessada no conteúdo, ela fica interessada em saber o que você ouviu
E aí amanhã ela vai estar aqui com a gente, vai ser tão abençoada enquanto vocês. Mas eu vou salvar essa live, vou publicar lá no meu canal do YouTube e vou compartilhar o link com vocês nos stories. Então vocês vão pegar o link e vai enviar para essa pessoa. Olha que negócio bacana, tá certo? Então que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem com a paz do Senhor Jesus. Um ótimo feriado aí para quem tem feriado. Feriado para mim, gente, é para estudar, é para meditar na palavra, é para crescer. Então, eu não deixo a carne entrar em estado de comodismo de jeito nenhum. Não aceito isso. Então, dica que eu dou para vocês aí. Peguem a Bíblia, vamos meditar na palavra do Senhor, vamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.